O curioso caso do time que poupa jogadores para poder jogar um clássico e quando chega o dia do clássico, simplesmente esses jogadores não conseguem correr dentro do campo. Esse foi o resumo do jogo do Corinthians hoje contra o São Paulo, pois o time do Corinthians parecia que estava com freio de mão puxado. O time do São Paulo, com todas as limitações técnicas que eles têm, de peças de jogadores que eles têm, o Corinthians simplesmente não conseguia furar o bloqueio do São Paulo em relação a esse jogo. São Paulo fez o feijão com arroz na marcação e quase consegue sair na Neoquímica Arena com os 3 pontos conquistados. Graças que a gente tem uma torcida que inflama no momento certo, que apoia o time o tempo todo e que mais uma vez fez o time do Corinthians empatar esse jogo contra o São Paulo, que fez com que fosse um resultado até que legal pra nós, em vista do que estava sendo criado na Neoquímica Arena. Uma partida que o Corinthians faz um primeiro tempo um tanto quanto interessante, o Corinthians consegue criar, o Corinthians consegue ter oportunidades de jogo, mas temos um camisa 9 que simplesmente não consegue concluir a gol da maneira que deveria ser feita. Para poder fazer um gol, ele tem que errar uns 2, 3, 4 para poder acabar abrindo o placar, para poder acabar enfiando a bola na rede para dar alegria pro seu torcedor. Um jogo também que mostra as deficiências nossas em relação a primeiro volante, já que o nosso Dorival Júnior, querido treinador, gosta tanto de ter esse cara com a saída de bola como um 5, a gente não tem esse jogador e ao mesmo tempo o André Carrilho, que parece que tá jogando de calça jeans molhada, ele acabou jogando nessa função mais uma vez. Uma partida de Matheus Pereira, que acabou estreando com a camisa do Corinthians, ao meu ver, o início extremamente nervoso, mas no final ele ainda consegue ter uma certa calma e tanto é que a jogada do time do Corinthians acaba saindo dos pés dele. Mas um resumo total desse jogo, o time do Corinthians fez um segundo tempo pavoroso, medíocre, onde quase não consegue acabar empatando contra esse fraquíssimo time do São Paulo, que quase consegue ganhar na Neoquímica Arena. Agora, já é 3 rodadas que a gente joga, já são 3 jogos e a gente consegue apenas 4 pontos conquistados. Uma derrota, uma vitória e um empate. E tem clássico no meio de semana. E será que a gente vai jogar com o nosso time titular ou vai ter a forma de poupar jogadores mais uma vez? Eis a questão. Final de jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians empata contra a equipe do São Paulo pelo placar de 1-1, uma partida que teve uma escalação que a gente pode dizer que o ataque foi extremamente surpreendente, né? Corinthians entrando aí com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo e Bidu, Ranielli, André, Carrilho e também o Bidon. No ataque, Kaique e Yuri Alberto, surpreendendo a todos. Todo mundo achava que o Vitinho fosse jogar, mas o Vitinho começou no banco de reservas e do nada o Dorival Júnior escala o Kaique. Aí eu faço questionamento pra vocês. O porquê de colocar o Kaique no jogo? O porquê de fazer o Kaique iniciar essa partida entre os titulares? Será que ele acabou se destoando nos treinamentos? Será que ele acabou se destacando? Ou é pra dar uma visibilidade pro jogador, pra que alguém possa olhar pra ele com os olhos de mais carinho e acabar tentando negociação com ele? Eis as questões, né? Por isso que o time do Corinthians é recheado de perguntas, né? Porque a gente não tem um padrão em relação às situações. Do nada, um jogador que não é utilizado entra como titular, quem a gente achava que vai jogar já não é nem relacionado, e por aí vai, né, rapaziada? Mas o primeiro tempo do Corinthians foi como esperado, que a gente aguardava que fosse, pelo menos o começo do primeiro tempo, né? O Corinthians começa pressionando a equipe do São Paulo com muita dificuldade de saída de jogada, o São Paulo não conseguia poder fazer essa transição, porque o Corinthians estava fazendo esse perde-pressione de maneira muito interessante, pelo menos no início da primeira etapa. O Corinthians acaba criando oportunidades, a torcida sempre apoiando, inflamando lá, e o Yuri Alberto, o nosso camisa 9, mais uma vez, né, recebendo oportunidades claríssimas de gol e acabou cabeceando uma bola pra fora que tava praticamente ele e o gol e mais nada, não tinha goleiro, não tinha mais nada. Tinha um zagueiro lá atrapalhando ele, mas ele tentou antecipar a bola e teve a proeza de cabecear a bola pra cima. Depois disso, o Mateuzinho teve uma chance claríssima de gol. O Mateuzinho era pra ter feito o gol do Corinthians cara a cara com o goleiro, cara. E o cara me chuta pra fora. O que acontece com esse time do Corinthians em relação à finalização? O time do Corinthians é incrível, que parece que não treina finalização, mano. É um erro atrás do outro em relação às chances criadas na hora de concluir a gol. É impressionante, cara. Existem jogos, eu sempre vou falar isso aqui pra vocês, existem jogos que a gente não tem tantas oportunidades assim.
A gente não consegue ter as oportunidades para poder ter 3, 4, 5 e fazer um gol. Às vezes apenas uma ou duas vão ser criadas e você tem que matar. Você tá jogando dentro da sua casa, você tá jogando com o apoio do seu torcedor. E o Corinthians, mais uma vez, consegue ter essa capacidade de não matar o jogo. Aí depois entra a famosa situação do Corinthians acabar desligando do nada. O time do Corinthians, ele tem um período no jogo que ele simplesmente tem uma chavinha, ele desliga, tá ligado? O time do Corinthians é assim. Do nada ele desliga, do nada acontece essa situação e o time do Corinthians entrega a bola pro adversário e hoje, mais uma vez, isso se repetiu. O São Paulo começa a gostar de jogo, começa a conduzir mais a bola. Os poucos momentos que o São Paulo teve pra fazer isso, o São Paulo conseguiu um cruzamento que o jogador que cruzou tava sozinho, o Carrilho não conseguiu encostar no cara, não sei se tá com o freio de mão puxado, se tá com um saco de cimento amarrado na coluna, eu não sei se ele tá jogando de calça jeans molhada ou tudo isso ao mesmo tempo. Porque ele simplesmente foi trotando, acompanhando a jogada do ataque do São Paulo. E vale lembrar, hein? Mais uma situação de jogada na lateral direita, em que o jogador tem liberdade para cruzar. No jogo do Bragantino, o John fez isso, e o Corinthians não conseguiu realizar a marcação, e no jogo do São Paulo foi exatamente a mesma coisa. Aí ele consegue fazer o cruzamento, o Hugo Souza, ele tenta se posicionar melhor no gol, o Tapia cabeceia no contrapé dele, o Hugo Souza não consegue ter o impulso necessário e acaba sofrendo o gol 1-0 pro São Paulo. Foi justo o resultado do primeiro tempo? Ao meu ver, não. Pra mim, o primeiro tempo tinha que ser um empate era justo pro primeiro tempo. Aí chega no segundo tempo, o que o torcedor do Corinthians pensa? Fala, pô, agora o Corinthians vai ter outra postura. O Corinthians viu que se jogar pressionando o São Paulo, se jogar atacando o São Paulo, se jogar fazendo o São Paulo ser induzido ao erro, a gente consegue criar oportunidades. O time do Corinthians voltou mais lento do que no primeiro tempo. Perdendo o jogo dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor, o time do Corinthians simplesmente voltou mais lento ainda na partida. E o jogo foi passando, o jogo vai passando, as coisas não vão acontecendo, e o tempo vai passando, e é cera dali, e é treta daqui, e substituição ali, substituição aqui, até que entra Matheus Pereira no jogo do Corinthians. E vale ressaltar, pra mim o Dorival demorou pra mexer de novo, rapaziada. Pra mim o Dorival, mais uma vez, ele acabou demorando pra mexer no time do Corinthians. Mas esse torcedor já tá acostumado, né? Vamos ser sinceros. O Matheus Pereira entra pra 6-5. O Carrilho foi recuado pra 6-5 porque o Ranieri simplesmente também não jogou porra nenhuma no jogo de hoje. E o Matheus Pereira vem pra 6-5. Começa de uma maneira pavorosa. O Matheus Pereira errando tudo que tava tentando lançamento errado, tentava passe errado, tentava cruzamento errado. Aí depois o Matheus Pereira consegue respirar, tirar aquela afobação de início ali, que ele acabou estreando com a camisa do Corinthians, consegue acabar articulando melhor as jogadas. E muito se passa também, rapaziada, a falta de construção do Corinthians. Eu acho que hoje o empate do Corinthians, eu vou terminar a linha de raciocínio do segundo tempo, mas o empate do Corinthians hoje passa muito pela situação da falta de construção, da lentidão de toque de bola. Corinthians extremamente lento dentro do campo, jogadores trotando, jogadores jogando como se estivesse vencendo a partida, péssimo, ridículo, entendeu? E também a situação do nosso jogador que hoje é mais destacável, que é o Breno Bidon, extremamente escondido no jogo. Aí o Corinthians simplesmente vai para a base do desespero, fica numa função de 4-2-4, onde apenas Matheus Pereira e Breno Bidon jogam no meio campo, Vitinho aberto de um lado, Dieguinho aberto do outro lado, Pedro Raul e Yuri Alberto enfiados dentro da área, e vai pra cruzamento e vai pra tentar no abafa esse gol do empate. E isso acontece. Matheus Pereira consegue quebrar as linhas da marcação do São Paulo, toca no meio da área, dá meio que um rolinho ali, sobra a bola pro Pedro Raul. Na hora que o Pedro Raul domina essa bola, eu gritei aqui de casa. Falei, Pedro Raul, calma, pelo amor de Deus. E ele vai e acaba tocando pro Breno Bidon. A bola quer dar uma escapada, mas ainda sobra. O Breno Bidon empata o jogo pro Coringão. Resultado bom? Pra mim, pelas circunstâncias do jogo, porque a gente tava praticamente sendo decretada a nossa derrota, ainda não foi tão ruim. Mas o desempenho do Corinthians foi péssimo. O desempenho do Corinthians foi pavoroso. O Corinthians não jogou absolutamente nada contra esse fraquíssimo time do São Paulo. O time do São Paulo extremamente limitado, com peças aí, os jogadores muito limitados, e ainda quase conseguiu vencer o Coringão na Neoquímica Arena. E agora complica, né?
né? Porque agora temos mais um clássico. Vamos pegar a equipe do Santos no meio de semana, na quinta, lá na Vila Belmiro, jogo extremamente complicado. E esse jogo do Santos é o jogo que dá metade da primeira fase do Campeonato Paulista. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, só pra vocês terem uma noção, o Corinthians tá em 7º lugar, empatado em número de pontos com a galera, e o Santos ainda joga. Eu tô gravando um pouquinho antes do jogo do Santos. Se o Santos vencer, o Santos acaba ultrapassando a equipe do Corinthians. É o que eu falo, rapaziada. Campeonato Paulista não tem perdão. É tiro curto, é situação que a gente precisa vigiar, porque se o Corinthians acabar perdendo pontos, principalmente em situações dentro de casa, o Corinthians vai acabar sofrendo demais para poder conseguir uma eventual classificação. E falando de Dorival Júnior, rapaziada, para mim o Dorival, ele tá sendo muito sarcástico nas suas entrevistas coletivas. Ele falar que gostou do que viu do time, falar que o time desempenhou coisas boas dentro de campo. Tá de sacanagem, né, Dorival? Você tá de sacanagem com a cara do torcedor, né? Todo mundo enxerga outra coisa e só você falando isso? Você tá querendo induzir o quê? Você tá querendo mostrar o quê pro torcedor? Só porque você ganhou Copa do Brasil, a gente tem que dizer amém pra tudo que o time desempenha dentro do campo? Ah, mas estamos começando a temporada agora. Ah, mas então você não pode correr um pouco a mais. Você não pode se entregar um pouco a mais. Você acha que o gol perdido do Yuri Alberto Mateuzinho é porque tá começando a temporada agora? Rapaziada, são situações que a margem de erro tem que ser praticamente zero. É clássico. É situação que a gente precisa vencer o jogo. E o nosso treinador parece estar vivendo uma realidade paralela do que o torcedor está enxergando. E se continuar desse jeito, infelizmente, vai acabar dando ruim para nós no Campeonato Paulista e até mesmo em outras competições.